Ok, ótimo. Então, Prontinho. sejam todos bem-vindos à nossa reunião de corpo ministerial, reunião do corpo de obreiros, amém? Eu vou falar, né, do fundo de tela. Esse fundo de tela aqui é para esconder a bagunça, porque a minha casa está em reforma, né? E eu gostaria de ter uma casa bonita, assim, um dia ainda vou ter, em nome de Jesus, mas por enquanto é fake, amém? Eu quero começar falando, queridos, sobre o mês de agosto, que é o mês de aniversário da nossa igreja, e nós, todos que participamos da intercessão, sabemos que há anos nós temos combatido uma malignidade, né? A Anne é intercessora, a Valdete é intercessora, a Adriana, intercessora, a Marta, intercessora, sabe que há anos nós temos combatido uma malignidade dentro da igreja, no meio do ano, na época do aniversário da igreja, e no comecinho do ano, pós-festas, pós-Natal, pós-Ano Novo. Todo ano, nessa época, é uma época que a gente trabalha bastante, especialmente nós do corpo ministerial. Graças a Deus, com a igreja distribuída em células, mais mãos se uniram ao trabalho, né? Mais pessoas, mais corações se uniram ao trabalho. E quanto mais gente, mais leve fica, né? Todos nós sabemos disso. A gente está estudando Josué. Aliás, nós terminamos, né, de estudar Josué agora no mês de junho, e o Senhor nos ensinou algo lá no capítulo 4 de Josué. Quando Josué mandou colocar 12 pedras dentro do ribeiro, ele chamou 12 homens, cada um ia carregar uma. Ele não chamou um homem para carregar 12 pedras, ele chamou 12 homens para carregar 12 pedras. Isso significa distribuição do serviço, amém? E nós temos feito essa distribuição, todos nós, pastores, né, os apóstolos, mas no passado já ficando distante, graças a Deus, em agosto, logo depois do aniversário da igreja, aniversário do apóstolo em setembro, e em janeiro, logo depois das festas de final de ano, muitas pessoas saíam da igreja. Saíam da igreja porque se sentiam sobrecarregadas, tinham sido feridas, ou tinham se sentido feridas, porque ser ferido é uma coisa, se sentir ferida é outra, né? Tinham se sentido feridas no momento, foram servir a mesa do apóstolo e não me chamaram, eu lavei toda a louça e ninguém reconheceu. Muitas coisas aconteciam, né? E hoje nós temos denunciado essa malignidade. Eu dei exemplos assim simplesinhos, mas de verdade, o que eu estou falando é exemplo de verdade, viu? Já teve gente que saiu da igreja porque não foi servir os apóstolos, já teve gente que saiu da igreja porque lavou toda a louça e ninguém falou nada, né? Então, hoje, todo semestre eu abordo esse assunto, e quem participa da reunião de obreiros há bastante tempo, não é a primeira vez que está ouvindo esse assunto. Mais uma vez eu quero denunciar essa malignidade, né? Essa malignidade que queria roubar a igreja da gente e a gente da igreja. Porque você sabe como é diferenciada a nossa igreja. Você sabe como é bom ser ministro dentro da casa do Senhor, na Igreja Eterna Aliança, nessa noiva que tem esse nome. Eu sempre falo que nós somos ministros, somos evangelistas, missionários, pastores, obreiros, intercessores, aqui, né? Eu não posso chegar lá na Universal amanhã, de manhã, e falar: oi, pessoal, eu vim pregar. Eles vão falar: minha senhora, a senhora é doida, né? A gente nem sabe quem é você, a gente nem sabe se você é pastora, porque eu sou pastora aqui, eu fui ungida aqui. E quanto mais nós ficamos nessa casa, quanto mais nós nos aprofundamos, nos enraizamos nessa casa, mais frutos nós daremos e mais ministérios o Senhor vai mostrar para nós, aqui nessa casa. Amém? Então, o primeiro assunto que eu vou abordar na nossa reunião, já abordando, já passando para outro assunto, é esse. Tome cuidado, ok?
Não deixe o inimigo te enganar. Essa época do ano é uma época mesmo de bastante trabalho para todos. No final das festas, a gente sempre está cansado, porque nós somos humanos, mas nós sempre alcançamos um objetivo, que é exaltar o nome do nosso Deus, que é glorificar o nome do nosso Deus, que é levar o nome do Senhor Jesus a vidas que ainda não o conhecem. À medida que o diabo quer arrancar a gente da igreja nessa época, muitas pessoas também aceitam o Senhor Jesus nessa época. É a época onde há mais conversões. Amém? Então vamos focar no bom, vamos focar na conversão, vamos focar nas famílias que serão transformadas ao aceitar o Senhor Jesus agora em agosto, setembro. Amém? E não vamos dar bola para a torcida, né? Porque o inimigo da nossa alma, ele quer mesmo é roubar, é matar, é destruir, é nos desqualificar como ministros. E aqui só tem ministro, graças a Deus, e nós não vamos permitir que o diabo nos roube o ministério que é nosso e também não vai roubar a família que é nossa, que é a família Eterna Aliança. Eu sempre falo isso para vocês, né? Eu não estou me fazendo de coitadinha de jeito nenhum. Eu sou filha única, vocês sabem disso. E meu pai e minha mãe já faleceram, né? Meu pai faleceu, eu tinha 29 anos, já faz agora 20 anos que ele faleceu. Minha mãe faleceu já faz 7 anos, né? E a minha família é a Igreja Eterna Aliança. Eu tenho marido, eu tenho filhos, mas quando eu entro na igreja, eu sinto que eu estou dentro da minha casa. Eu sinto que ali são os meus familiares. Cada abraço que eu dou, eu estou dando um abraço num irmão de sangue mesmo. Como filha única, eu não tive essa experiência terrena, mas eu tenho essa experiência espiritual. O Senhor Jesus me deu muitos irmãos e me fez irmã também, né, de muitos irmãos. Amém? Muito bem, próximo assunto. Você sabe que a nossa igreja, ela tem vivido um crescimento acelerado. E nós temos passado por muitas mudanças positivas, mudanças que avançam para o reino, né, que fazem a gente, como ministro, subir degraus. A primeira mudança importante que nós passamos esse ano foi o apoio ao ministério infantil, ao ensino infantil. Esta mudança nasceu no coração do Espírito Santo de Deus numa intercessão em novembro do ano passado, e nós, sem precipitação nenhuma, começamos a fazer reuniões, os intercessores com os líderes, né, os líderes do corpo de obreiro, junto com o líder do corpo ministerial infantil, de educação infantil. E em fevereiro, né, nos primeiros dias de fevereiro, nós colocamos em prática. E eu tenho recebido só boa notícia a partir de então. Todos os que foram fazer apoio como obreiros no corpo ministerial infantil voltaram trazendo um relato, né, um relatório positivo. E nós devemos continuar e continuaremos, tanto homens quanto mulheres. Independente da idade, independente se é obreiro há pouco tempo ou há muito tempo, todos nós passaremos por essa experiência que está sendo feita em forma de rodízio. E já há obreiros que se identificaram muito com a educação infantil, já vieram falar comigo e falar assim, pastora, eu acho que eu nasci para ser professora do infantil. Eu falei, aleluia, se você acha, eu também acho, amém? E eu creio que você será um grande professor, uma grande professora, né? Porque, graças a Deus, os obreiros da nossa igreja são pessoas muito sérias, são pessoas de bom exemplo, são pessoas de bom testemunho, que têm uma boa postura para passar para as crianças. As crianças precisam de modelos, né? Graças a Deus, as crianças têm modelo dentro de casa, são os pais, mas você sabe que às vezes não tem, né? Às vezes é filho visitante, né? Criança visitante. Dentro de casa só tem briga, dentro de casa só tem desavença. E aí nós somos o modelo que aquela criança vai ter de crente,
naquela noite, os professores do Ministério Infantil e a gente, como obreiro, amém? Então, essa foi a primeira grande mudança. E hoje eu quero relatar duas grandes mudanças, né? Dois grandes avanços que ocorrerão dentro do Ministério do Corpo de Obreiros. Os apóstolos falaram comigo há cerca de um mês atrás, parabenizaram todo o Ministério do Corpo de Obreiros, porque hoje nós somos o maior ministério da Igreja Eterna Aliança, nós temos 72 obreiros ativos, não é nome fake, não. Não é figurinha de mentirinha, não. É gente, obreiro de verdade, que está trabalhando, que está servindo, e toda a honra é do Senhor Jesus, toda a glória é do Deus Altíssimo, do Espírito Santo de Deus, que trouxe pessoas como vocês, que estão acompanhando aqui em tempo real a nossa reunião, e vocês que estão acompanhando pelo YouTube a nossa reunião, né? O Espírito Santo realizou essa obra. E aí os apóstolos falaram, pastora, nós entendemos que já está na hora de nós multiplicarmos o corpo de obreiros, permitindo que, durante o serviço, a gente tenha pelo menos 5 intercessores uniformizados, servindo exclusivamente como intercessores, ok? Então, eu, juntamente com todos os intercessores, fizemos a encomenda das camisetas, chegou, a gente escolheu, né? Cada um escolheu o tamanho e tal, e chegaram as camisetas. Então, a partir de amanhã, se der tempo, né? Eu vou levar agora à noite, quando terminar a reunião, eu já vou para a igreja e vou deixar lá na secretaria as camisetas, amém? Então, você que é ministro, intercessor, que participou, né? Tá com uma etiquetinha com o seu nome. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos separar todo domingo de manhã, domingo à noite, sexta-feira à noite, pessoas para intercessão e pessoas para servir como obreiro. Ainda não tem uma escala, eu pedi para a Tati Toledo me ajudar com a escala, porque é muita escala, e eu não dou conta de fazer tanta escala, eu pedi ajuda dela, né? Ela certamente vai assistir aqui esta reunião e vai participar, né, me ajudando com isso. Então, a gente vai ter só intercessores, só obreiros, tanto de sexta-feira, quanto de domingo de manhã, quanto de domingo à noite. O que o intercessor não fará? O intercessor, quando ele estiver na escala de intercessão, porque hoje a gente tem mais ou menos umas 25 pessoas na intercessão, e não dá para todo mundo ser intercessor, então a gente tem que ter até 5 intercessores, tá? Pode ser 3, pode ser 4, o máximo são 5. Depois, até o intercessor, que não entrar na escala, vai trabalhar como obreiro, ok? E o que o intercessor vai fazer? Só interceder. O obreiro vai distribuir envelope, o intercessor está intercedendo. O obreiro vai distribuir a ceia, o intercessor está intercedendo. O apóstolo está fazendo uma oração lá na frente e vai chamar o pessoal para ser ungido. Quem vai amparar? O obreiro. O intercessor vai ficar lá no fundo, cuidando das bolsas, né? Cuidando da bagagem e intercedendo para manter aquela atmosfera espiritual, amém? Eu lembro, toda vez que eu falo disso, eu lembro do presbítero Andrade, que quando eu comecei, né, no Corpo de Obreiros, eu tinha essas instruções que eu passo para vocês hoje, eu recebia da pastora Marli, recebia do presbítero Andrade, e várias vezes nós participamos de reunião, muito provavelmente a Fatinha lembra disso, que ele é bem tradicional, né, dentro do Corpo de Obreiros, que ele falava assim, pastora, tem gente que vem buscar a bênção dentro da igreja, mas a gente também tem que ficar atento com quem vem buscar a bolsa. Né? E eu nunca me esqueci dessa frase dele, que é engraçada agora, né? Mas no dia que aconteceu, infelizmente aconteceu no passado, mas graças a Deus nunca mais aconteceu, né? Mas no passado aconteceu sim, de pessoas virem
disfarçado de obreiro, a pessoa vinha de roupa preta, né? Por isso que a gente adotou o crachá, por isso que nós adotamos o lenço, por isso que nós fazemos reunião e todo mundo olha bem para o rosto um do outro, porque hoje eu sei, cada um dos obreiros da igreja, eu conheço o rosto de cada um. Se aparecer um rosto diferente, eu vou falar, você é quem mesmo? Né? Porque naquela época a gente tinha bastante obreiro, mas a gente quase não tinha reuniões. Quando tinha as reuniões, não era todo mundo que ia. No fim, a gente não se conhecia. Essa era a grande verdade. E aconteceu de gente fingir que era obreiro, sair ajudando, dali a pouco passa a mão numa bolsa e vai embora. E foram situações super desagradáveis, né? Mas graças a Deus acabou. Só estou falando que existe porque nós presenciamos, mas isso não vai mais acontecer. E a partir de agora, a gente vai começar a fazer dessa maneira, ok? Então, limite máximo de intercessor, 5. Pode ter 4? Sim. Pode ter 3? Sim. Como eles estarão? Uniformizados. E os demais? Os demais trabalharão como obreiro. Então, a gente tem que ir, quem é intercessor e obreiro, tem que ir preparado com a camiseta da intercessão e com o uniforme de obreiro. Ó, você vai ser intercessor hoje. Veste a camiseta da intercessão, bora interceder. Ok? Entendendo isso, é só para interceder. Então, a gente vai passar agora para o próximo passo. Por que eu falei da intercessão primeiro? Porque os apóstolos também me instruíram a multiplicar a liderança do corpo de obreiro. Nós temos na manhã, hoje, tínhamos, né, só a Fatinha, a Jorgeli e o Edilson, como líderes do corpo de obreiros, né, apoio à liderança, e à noite a gente tinha a Rosana e a Adriana e a Anne como suplentes, né? Quando a Rosana não pode estar como líder à noite, ou a Adriana ou a Anne assumem. E os apóstolos levantaram, né, mais pessoas para se tornarem líderes, e depois eu explico por quê, né? Mas hoje nós teremos como líderes de obreiros, vou falar aqui em ordem alfabética, tá? A Adriana, né? Adriana Marques, a Anne, o Edilson, esposo da Jorgeli, evangelista Edilson, a evangelista Mari, como líder no corpo de obreiros, a Fatinha, a evangelista Jorgeli, a missionária, né? Agora a Adriana Marques é missionária, a obreira Tatiana Toledo, também como líder, a missionária Rosana, a Sueli, à noite, também como líder, e a evangelista Valdete. E a Adriana Vicente também, que está aqui conosco. A Adriana Vicente também vai ser ungida líder do corpo de obreiros. E essa unção vai acontecer amanhã. Amém? Então, eu quero pedir para que todos os líderes, né, que já sabem, porque eu já falei com eles no privado, né, que serão líderes do corpo de obreiros, eles serão ungidos, legitimados diante de toda a congregação, os da manhã. Amanhã, na parte da manhã, até combinei com a Fatinha, né, para ela dar um toque para o apóstolo, que eu não estarei amanhã, pela manhã na igreja, eu estarei à noite, e agora a minha escala do louvor, ela está uma semana de manhã, uma semana à noite, né? Para eu poder levar a dona Carmen à igreja. A minha sogra, ela gosta muito de participar dos cultos, mas ela só participa se eu participo. E eu não consigo, tipo, ir de manhã e à noite, porque eu faço almoço para ela, arrumo a casa dela e tal, então acaba ficando pesado para mim. Então, eu pedi para me colocar nessa escala. Uma semana eu vou de manhã, a outra semana eu vou à noite, na semana que eu vou à noite, ela vai comigo e ela vai ter a oportunidade de congregar, ok? Por isso que eu fiz esse pedido para alternar. Então, amanhã eu estarei à noite, e aí eu lembro lá o apóstolo à noite, e de manhã a Fatinha que vai fazer esse recado, né, para o apóstolo, vai lembrar.
Ok? Então, com agora estas novas lideranças, o que está acontecendo? Está acontecendo que o nosso Deus está olhando para o ministério daqueles que já são líderes há bastante tempo. Eu quero profetizar sobre os líderes do corpo de obreiros, sobre a Fatinha, sobre a Rosana, que em breve, em nome de Jesus, elas serão levantadas a outros cargos ministeriais. Amém? E eu creio tanto quanto, aliás, eu creio na unção pastoral de vocês. Quando nós fazíamos essas reuniões em 2013, eu falava para os ministros obreiros, eu lembro do pastor Cláudio, na época ele era obreiro Cláudio, né? E eu falava assim, daqui do nosso grupo sairão pastores. E eu quase tive um infarto de alegria quando o pastor Cláudio foi ungido pastor. Falei, olha aí, o Espírito Santo de Deus respondendo, né, cumprindo aquela promessa, confirmando aquela profecia que foi feita lá no passado, né? E assim eu me emociono toda vez que eu vejo cada um de vocês sendo levantado a missionário, a evangelista, vindo para o ministério de intercessão, amém? Porque cumprimento de promessa. O Espírito Santo mostrou, o Espírito Santo profetizou. Eu lembro, a evangelista Eliane se lembra, e ela até falou comigo sobre isso, a evangelista Jorgeli também falou sobre isso comigo, quando eu entrei no Ministério de Intercessão, que foi em maio de 2018, né? O ministério já existia, eu que era nova, né, no ministério, e o apóstolo me enviou e o Espírito Santo confirmou o envio. O Espírito Santo de Deus falou comigo em 2016, eu estava lá no meio do mato, fritando peixe, né, e o Espírito Santo de Deus falou comigo que eu ia ser levada ao ministério de intercessão e que ele ia entregar o ministério de intercessão na minha mão. E eu fiquei olhando assim, né, cortando o peixe e ouvindo, né? Ah, é? Eu nem na igreja estou indo direito, né? Mas tudo bem. Aí, em maio de 2018, o Espírito Santo de Deus, eu estava jantando na minha casa, né? Eu já tinha voltado para São Paulo, já estava trabalhando ativamente como pastora na igreja, e aí o apóstolo me telefonou, era 6:45 da noite, numa quinta-feira, e eu tinha acabado de sentar para jantar com a família. Aí ele falou, pastor, eu preciso muito de um favor, eu preciso que você vá agora lá na igreja e conduza a intercessão, porque o ministro, que é líder da intercessão, não pode estar hoje, ele tinha pedido para eu fazer isso, só que agora acabou de acontecer um imprevisto e eu não vou poder ir. E os intercessores estão todos lá, estão esperando. Aí eu falei, ai, apóstolo, me perdoa, olha, acabei de sentar para jantar, eu não posso, eu estou aqui com a minha família, a gente acabou de sentar para comer, né, não posso, né? E o apóstolo super entendeu, tá bom, pastora, tchau, tchau. Desligou o telefone, o Espírito Santo de Deus falou assim, né, bateu assim, né, na porta do meu coração. Puxa vida, Valéria, você lembra quando eu falei com você, lá em 2016, que eu ia passar esse ministério para a tua mão? Hoje, o meu servo te chamou e você falou não. Aí eu fiz aquela cara assim, né, de... E aí eu falei, paciência, né, Espírito Santo? Eu sou meio nó cega mesmo, sou lenta, o senhor sabe. Da próxima vez eu melhoro, né? E fiquei ali trocando aquela ideia com o Espírito Santo, do meu jeitinho, né? Deu 5 minutos, o apóstolo ligou de novo e falou assim, pastor, olha, você me desculpa incomodar o seu jantar aí com a sua família, mas é o seguinte, eu não encontrei outra pessoa e eu preciso muito que você me faça esse favor. Eu falei, tá bom, apóstolo. Saí da mesa e fui para a igreja, porque o Espírito Santo tinha me lembrado. Ele falou, poxa vida, já falei com você e você me dá uma mancada dessa, né? E aí, desde aquele dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu estou nesse ministério também. E nesse ministério, logo que eu entrei, o Espírito Santo deu uma direção.
Você vê que é tudo dirigido pelo Espírito Santo, né? Ele deu uma direção, ele falou assim, põe o microfone na mão dos intercessores. Eles têm que aprender a orar com o microfone na mão. Eles têm que aprender a falar com o microfone na mão sem ter medo do microfone. E aí, os intercessores lembram muito bem disso. A gente começou a orar, eu ia lá, ligava a mesa de som, botava, naquela época não tinha Covid, era um microfone só, a gente ia revezando, né? Então, cada um ia falando e orando, e aí as pessoas falavam assim, ai, pastora, mas eu tenho vergonha. Eu falei assim, vamos fazer o que o Espírito Santo está mandando. E aí agora, né, recentemente, a Georgeli começou a abrir os cultos, né, enviada pelo apóstolo, o evangelista Edilson começou a abrir os cultos, enviado pelo apóstolo, a evangelista Eliane já, né, vai começar também a trazer palavra, né, trazer ministrações como 12 da apóstola, e elas vieram falar comigo, falaram assim, bem que você falou, pastora, que a gente ia pegar o microfone, que a gente ia falar. Eu falei, não fui eu que falei, né? Foi o Espírito Santo de Deus. E até agora, tudo que o Espírito Santo de Deus falou está acontecendo. E o Espírito Santo de Deus me deu uma outra direção, queridos. Me deu uma outra, eu não sei se eu chamo de revelação, né? O pessoal acha engraçado o jeito que eu entrego revelação, né? Porque eu só conto assim, o Espírito Santo me contou um negócio, quero contar para vocês. O Espírito Santo me falou que hoje todos os que estão na igreja, todos os que estão nas células, todos os que estão nos ministérios são ministros. Hoje não tem nenhuma ovelha na nossa igreja, todo mundo é ministro, as ovelhas ainda vão chegar. O Espírito Santo está formando 500, 600, 700 pessoas ao mesmo tempo como ministros. Para quem você olha dentro da igreja, quando você entra, aquele irmão que você vê sempre o rostinho dele lá, acredita no Espírito Santo, ele é ministro também, igual você. Amém? As ovelhas ainda nem chegaram. Nós estamos sendo formados todos ao mesmo tempo pelo Espírito Santo de Deus, e nós vamos nos lembrar desse dia, quando o Espírito Santo falou isso para nós. A gente vai ver cada um, puxa, aquele irmão ficava só sentado, então hoje ele é ministro. Nossa, aquela irmã só ficava ali no cantinho. Então, hoje ela é ministra. Todos nós somos ministros na casa do Senhor. As ovelhas nem vieram ainda. Amém? Então, por isso que o Espírito Santo está promovendo com agilidade essas mudanças dentro do nosso corpo. Primeiro, para o obreiro que é novo, que acabou de entrar, perceber que ele vai crescer dentro do ministério. Tem problema ser obreiro para sempre? Não tem problema nenhum. Você vai ser um tremendo de um obreiro experiente que vai ensinar outros obreiros. Mas há possibilidade de crescer? Há sim, há muita possibilidade. E todos nós estamos crescendo. Amém? Então, as mudanças que eu gostaria de falar são essas. Amanhã a gente vai ter a unção, né, de liderança dessas pessoas que eu citei o nome. E essas pessoas estão sendo treinadas pelos obreiros líderes mais experientes, mas também por mim, e a gente vai trocar ideias, né? Porque as pessoas novas que estão entrando também com um ponto de vista diferente. A Valdete, ela é obreira há muito tempo, ela é intercessora há muito tempo, ela é recém-empossada evangelista, e ela tem um ponto de vista, que certamente ela vai compartilhar com a Fatinha, né? A Adriana, a Sueli, são obreiras, a missionária Adriana acabou de ser empossada como missionária, né? Mas ela tem também uma opinião, ela vai trocar essa opinião com a Rosana, e a gente vai crescer todo mundo junto, e todos serão alavancados para seus ministérios, a partir deste corpo ministerial. Amém? Então, esse é o terceiro assunto que eu queria falar. O quarto assunto que eu coloquei para falar aqui é relacionado aos próprios líderes. Aproveitar que os líderes estão aqui, né? Agora que nós temos muitos líderes, nós temos sempre que lembrar disso. Quando a gente chega na igreja e tem muito líder, a gente tem que conversar com o líder que já está lá. Então, vou dar um exemplo. Suponhamos que a Rosana chegue primeiro, e ela vai chegar e já vai começar a trabalhar.
tá? Estou falando da Rosana, que ela está bem aqui no alto aqui da minha tela. Chegou. E aí, chegou a Anne, que também que está do ladinho aqui, vocês vão ver na foto depois, a Anne é vizinha da Rosana aqui na minha tela, no computador. Aí chegou a Anne, depois da Rosana, e a Rosana ela já começou a trabalhar. Então, ela deu algumas instruções. Ela falou, olha, Beatriz, faz isso aqui para mim, por favor. Vilma, faz isso aqui para mim, por favor. E a Rosana já começou a trabalhar. Aí a Anne chegou. O que a Anne tem que fazer como líder? Ela tem que ir lá na colega líder dela. Falou, oi, Rosana, tudo bom? Shalom, acabei de chegar, tal. Você já deu alguma instrução? E a Rosana vai compartilhar com ela. Porque senão a Anne, que também é líder, vai chegar e vai dar outra instrução para a Vilma, vai dar outra instrução para a Beatriz e as instruções vão conflitar, né? Então, agora que a gente tem bastante líder, os líderes têm que se comunicar, amém? Isso é normal, nós que somos 12, né? Nós somos, na verdade, 24, né? Que são 12 mulheres, 12 homens, e a gente faz isso. Toda vez que a gente chega na igreja e eu encontro um 12 do apóstolo ou uma 12 da apóstola, eu pergunto como é que tá, se já tem alguma instrução, se eles já passaram alguma diretriz para aquele serviço daquele culto que nós estamos, porque a comunicação é, assim, a base do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é reconhecido por comunicadores até ateus, como o comunicador perfeito. Quando a gente vai estudar na teologia, comunicação, obviamente, na teologia, o Senhor Jesus, ele é, sem dúvida nenhuma, o exemplo, porque, afinal de contas, ele é a palavra, né? Mas até no mundo secular, o Senhor Jesus é considerado o comunicador perfeito. Não tem um comunicador melhor do que Jesus. E a gente está aprendendo com ele a fazer boa comunicação. Amém? Então, verifica com o outro se já passou direção, se já tem alguma atividade iniciada, para não haver conflito entre líderes, ok? Bom, o próximo assunto que eu quero tratar, porque a gente já está se encaminhando para o encerramento da reunião administrativa, em seguida a gente vai ter uma pequena ministração da palavra, ok? Sobre o obreiro quando ele não vai trabalhar. Hoje, a gente ainda não tem a escala, porque é bastante gente, e eu joguei, assim, uma tarefa bem difícil para a Tati resolver. Ela vai ter que fazer escala de obreiros, ela vai ter que fazer escala de intercessores, ela vai ter que fazer escala de líderes, é a escala que não acaba mais, escala de folga. Então, é lógico que ela não vai tirar da cartola uma escala pronta, eu preciso dar um tempo para ela trabalhar, ela não é mágica, né? Então, por enquanto, assim, a gente ainda não tem escala de obreiros. É possível que a gente ainda tenha alguns pequenos conflitos, mas nós vamos contornar isso. Sabendo de tudo isso que a gente está conversando hoje, vai ficar fácil, ok? Então, quando se trata só de obreiro, como é que vai fazer? Se o obreiro não vai, eu vou pedir a gentileza dos obreiros da manhã informarem para a Fatinha, e dos obreiros da noite informarem para a Rosana, que são as líderes mais experientes, ok? E elas vão se incumbir de informar os outros colegas, líderes. Tudo bem, Fatinha e Rosana? O obreiro não vai, ele vai mandar uma mensagem para a Fatinha, porque ele sempre vai de manhã. Ele vai mandar uma mensagem para a Rosana, porque ele sempre vai à noite. E a Rosana e a Fatinha vai comunicar para os demais líderes. Olha, por exemplo, a Adriana não vai, ok? Por exemplo. Ok, então a Adriana não vai. Os líderes já vão começar a organizar na cabeça deles um sistema de trabalho. Então, eu vou pedir a colaboração de todos os obreiros nesse sentido. Você não... quando você não vai, você avisa. Porque se você não falar que não vai, o teu líder estará contando com você. E não é para pôr no grupo, porque falar no grupo que não vai desanima. Você sabe que o inimigo ele é muito sujo. Às vezes a pessoa já não está querendo ir,
por alguma razão. E eu não tiro a razão da pessoa, entendeu? Mas nós temos um compromisso primeiro, primordial e mais importante, que é com o nosso Deus. Aí a pessoa já está meio assim, fala, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Aí entra, sei lá, a Valdete e fala assim, então, pessoal, hoje eu não vou. Aí eu falei, bom, já que a Valdete não vai, eu também não vou, né? Então, essas informações de que não vai, só manda no privado, por favor. E é justamente por causa disso, para a gente não dar munição para o inimigo da nossa alma, ok? Para não desmotivar. Então, tá fechado aqui. Não vai Rosana e Fatinha, ok? Bom, vou lembrar, né, a todos a respeito do uniforme, que eu sempre falo do uniforme nas reuniões. O uniforme é a roupa preta para obreiros, os intercessores agora têm uma camiseta diferenciada, roupa preta, o lencinho ou a gravata, para a gente ter aquela organização. Mulheres e homens, né, não usem, por favor, roupas apertadas, com transparência, continua tudo igual, amém? Não mudou nada, é o de sempre, né? Graças a Deus a gente tem muita moça bonita, né, no nosso corpo de obreiros, todas as obreiras são muito bonitas. E sabe, eu estava lembrando de um episódio que aconteceu no passado, por isso que eu sempre falo disso. Há uns 4 anos atrás, eu estava, logo que eu voltei, né, para São Paulo, eu estava num culto e um senhor me abordou, né? A nossa igreja ainda tinha aquelas campanhas, campanha de Naamã, campanha de um monte de coisa, né? E aí um senhor me abordou e falou assim, você que é a pastora, líder do Corpo de Obreiros? Eu falei, sou sim. Ele falou assim, eu tenho uma irmã, fulana de tal, lamentavelmente essa pessoa não está mais na igreja, né? E assim, é uma dor no meu coração, porque eu não foi por causa disso, né? Nem fui falar com a pessoa sobre isso, passei na reunião. Mas depois de um tempo, essa pessoa saiu da igreja. Essa pessoa é obreiro? Eu falei, sim, senhor, é obreiro. É porque não parece, porque as roupas que ela usa não são roupa de obreiro. E eu não sabia onde enfiava a minha cara naquela ocasião. Eu fiquei super constrangida. Graças a Deus eu nunca mais passei por isso, amém? Mas por essa razão, toda reunião eu sempre falo sobre isso. Que nós devemos nos vestir de uma forma adequada, porque tem gente que vai para assistir o culto e não sabe se você está de verde ou se você está de azul. Mas tem gente que vai para reparar, para botar reparo nas coisas dos outros. E nós, como somos ministros, nós temos que ser muito astutos, né? A gente tem que ser prudente como uma serpente. O Senhor Jesus que ensinou isso. A gente tem que ser simples como a pomba, mas a gente também tem que ser prudente, né? Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? O Senhor Jesus fala. Então, eu sempre repito alguns assuntos, porque coisas que aconteceram no passado, irmãos, em nome de Jesus, nunca mais vão se repetir. Nunca mais vão roubar a bolsa dentro da nossa igreja. Nunca mais alguém vai chegar para mim e perguntar se uma irmã minha em Cristo, que é obreira junto comigo dentro do ministério, é crente de verdade. Isso nunca mais vai acontecer. Amém? Por isso que eu sempre falo isso, mas é para proteger, é por amor, não é para ser ruim, não. Amém, queridos? Muito bem. Agora, como a gente está com essa distribuição de intercessão, eu vou lembrar vocês que só quem vai fazer a distribuição do pão e do vinho, né, do suco de uva na ceia, são os obreiros, tá bom, líderes? Então, os líderes continuam com aquela instrução, todos os líderes agora, mais ou menos uns 11, né? Já sai de dentro da sala pastoral, sabendo que bandeja vai levar. Vou dar um exemplo aqui. A gente pega a Adriana e a Carla, né? Então, o líder é a Jorgeli. E a Jorgeli vai falar assim, Adriana, você vai levar a bandeja do pão. Carla, você vai levar a bandeja do vinho. Vocês estão juntas, vão trabalhar em dupla e vocês vão servir a fileira da direita.
já sai de lá de dentro sabendo, para a gente não ter carrinho de bate-bate na hora da ceia, amém? E assim, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, vocês têm sido muito elogiados. Vocês não fazem ideia de como impressiona a igreja, como impressiona visitante. Lógico, a gente não está aqui para impressionar ninguém, mas o reino de Deus é organizado. E quando um visitante, especialmente quem é crente, que já veio de outra igreja, e sabe por que veio, né? Porque a gente também veio de outra igreja, a gente sabe por que veio de outra igreja. A gente sabe o que aconteceu na nossa vida para a gente estar aqui hoje, né? Quando essas pessoas chegam dentro da Igreja Eterna Aliança e têm a sorte de estar num culto de ceia e ver os obreiros trabalhando, eles ficam de boca aberta e de queixo caído. E a honra e a glória é do nome do Senhor Jesus, mas o mérito é todo de vocês, porque vocês têm feito um trabalho muito bonito, têm feito um trabalho com muita nobreza, têm tratado o corpo de Cristo, os elementos, né, que são o corpo e o sangue, com muita nobreza. E isso é uma forma de evangelismo, isso é uma forma de mostrar que a nossa igreja é uma igreja que leva tudo a sério. A gente não põe brigadeiro na bandeja de Santa Ceia. A gente não usa a toalha, né, da mesa da ceia para cantar parabéns. A gente tem tudo separadinho, é santo. E santo é separado, né? Então as bandejas são santas, as toalhas são santas, todos aqueles elementos são santos, no sentido de que são separados. E esse sacramento, né, que é uma liturgia sagrada que nós realizamos para celebrar a eterna aliança, né? Porque é isso que a gente está celebrando na ceia, né? A eterna aliança. A gente está na igreja mais linda do planeta, porque eterna aliança é a aliança do Senhor Jesus conosco, né? E a gente celebra na ceia essa eterna aliança. Pensa como a gente está sendo privilegiado, pensa como é honra para nós, amém? Então nós vamos prosseguir com bastante rigor, porque nisso está sendo transmitida uma mensagem. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, esta mensagem está sendo transmitida com muita clareza, com muita seriedade, com bastante perfeição. Amém? Bom, 3 minutos para as 18. A última coisa que eu quero lembrar vocês é de uma coisa administrativa, que é o lixo, gente. A gente trabalha em várias frentes, em vários frontes, né, dentro do corpo de obreiros. E é muito importante que a turma da noite retire o lixo, que a turma da manhã retire o lixo, ok? Pessoal de sexta-feira à noite, terminou o culto, já sai recolhendo o lixo, já ensaca, economiza em saco plástico, ok? Porque é caríssimo. E de sexta-noite e sábado, aliás, de sexta-noite já pode pôr lá fora, ok? Porque o lixeiro passa sexta-noite no nosso bairro. De sábado à noite o lixeiro passa também, ok? Domingo de manhã a gente tem que esconder lá atrás e domingo à noite a gente tem que esconder atrás. Mas os pastores, terça-feira à tarde, colocam o lixo, ok? Eu, pastor Rogério, pastor Cláudio, todos os pastores que estão lá de terça-feira à tarde, a gente faz esse serviço. Então, é muito importante. Terminou o culto, domingo de manhã, recolhe. Economize o máximo que der os sacos plásticos, ok? À noite, terminou o culto. Os líderes, por favor, já distribuam essa tarefa, não pede sempre para o mesmo, né? Faz um rodízio. Se foi você a semana passada, dá um toque para o teu líder, a semana passada fui eu. Se não tiver outra, é você mesmo, você sabe, né? Mas a gente vai tentar, dentro do melhor possível, fazer o rodízio, amém? Tenham sempre isso ligado. Acabou o culto, tem muita coisa rolando, tem muita coisa acontecendo. No calor tem que desligar o ar-condicionado, tem que acompanhar o pessoal que está orando lá na frente, mas também tem que cuidar dessa parte prática da igreja. Amém, queridos? E é isso.
Esses são os assuntos da nossa reunião administrativa, eu acredito que ficou claro, né? Vocês viram que tem muita bênção, multiplicação, cumprimento de profecia, né? E eu estou muito feliz porque o nosso Deus tem usado a cada um de vocês, amém?